Boa, boa pessoal, né? Voltando aqui para mais uma aula, né? Vamos lá, né? Caminhando, cantando e seguindo a canção, né? Vamos embora. A gente precisa, né? Dar uma relembrada aqui em as questões específicas. Lembrando que nós estamos aí no nosso módulo, né? Classificado como na parte do segundo livro. A gente está falando sobre a formação das fontes de energia, né? Já teve uma aula específica sobre as fontes, né? Na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre essas fontes. Falei daquela divisão do que a gente chama de energias não renováveis e as energias renováveis. Já falei para vocês especificamente sobre, né, a parte das energias não renováveis, falei principalmente dos combustíveis fósseis. Tem uma aula específica sobre lá, né? Corre lá no canal e dá uma assistida. Agora a gente vai falar, né? Hoje eu vou dedicar a nossa aula a uma energia classificada como, né? A gente classifica como renovável, né? E a gente vai fazer exatamente essa aula que é falando um pouquinho sobre biocombustíveis, né? Lembrando que eu estou fazendo essas separações sobre as fontes de energia. Ainda vai falar um pouquinho sobre a energia nuclear, vai falar um pouquinho sobre a energia, as hidrelétricas, eólicas, solares e o solar também, né? Toda essa caracterização de todas as formas de energia, né? Pela força também dos oceanos, né? O que a gente chama das termoelétricas, que tem como caracterização também a utilização de combustíveis fósseis, né? Tem as forças também do interior da Terra, né? Que a galera também tem esse processo de utilização como fonte de energia. Tudo isso aí são fontes de energia, né, pessoal? A gente sabe, né? Já falei para vocês. E energia significa que quanto mais eu uso energia, mais eu vou ter uma produção de trabalho, né? Isso aqui é clássico, isso é lógico. Isso é importante para vocês perceberem todas essas ideias. Mas como eu falei hoje, aula específica para a gente falar um pouquinho sobre biocombustível, né? Vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre essas caracterizações. Então, eu estou falando aqui sobre fontes de energia, né? Fonte de energia. E eu estou falando especificamente, né, sobre energia classificada como renovável, né? A gente tem aqui, ó, energia energia renovável. E dentro dessa categoria, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia classificada, né, como biocombustível, né? Galera, essa energia classificada como biocombustível, o próprio nome está dizendo, né? Ele vem de material orgânico, vivo, né? Aí você vai dizer, professor, então quer dizer que a energia classificada também como os combustíveis fósseis que vêm de material vivo também são biocombustíveis? Aí eu vou dizer para vocês que não, né? Porque aqui eu estou extraindo ainda o material vivo para fazer a produção do combustível, né? Eu estou fazendo a extração de óleo, né? De algumas plantas, eu estou fazendo a extração dos próprios vegetais e animais para fazer logo o biocombustível. Diferente lá que passou por um processo da natureza que gerou, né, a formação daquele combustível fóssil. Então, cuidado para não confundir, beleza, pessoal? O biocombustível aqui, ele também vem de material orgânico, né? Lógico, orgânico, né? Mas no sentido que você pega o material vivo, né, para fazer todo esse processo do extrativismo, né, a extração para a produção de combustível, né? Principalmente aqui, ó, de plantas com a, a extração para produção de combustíveis. Ok? E galera, quando eu falo sobre biocombustível, né, aí você vai lembrar exatamente quais são os principais, né, as principais plantas que a gente pode fazer esse processo de exploração para fazer a produção desse biocombustível. E quando eu falo a nível de Brasil, né, se eu falar a nível de Brasil de cara, você vai lembrar da cana-de-açúcar, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, trazer como exemplo para vocês, o exemplo a cana
de açúcar no Brasil, lógico, né? Que está relacionado à produção do famoso, né? Do etanol, que é, né? Que a gente fala que é a produção de álcool, né? A gente tem essa produção específica do álcool aí, né? Dentro dessa produção. Isso aqui são coisas importantes que vocês devem pensar, né? E lembrarem também. Só que no Brasil ele tem essa produção de álcool, certo? Mas se eu for falar em outros países, eu tenho outros materiais orgânicos que vão dar origem a essa produção, né? Específica desse biocombustível. Como por exemplo, eu posso trazer aqui outro exemplo para vocês. Ó, eu tenho o milho nos Estados Unidos da América. Olha, então o milho ele tem essa produção que lá também gera a formação de etanol, né? Vai gerar também a formação do álcool, né? Tanto que não é só o álcool utilizado como combustível para automóveis, como também para a produção de bebidas, né? Também bebidas alcoólicas. O famoso whisky, né? Jack Daniels, por exemplo, ele tem uma base específica de milho, né? A partir do processo de fermentação do milho, que vai gerar exatamente essa produção desse whisky, né? Interessante para vocês perceberem, né, como tem essa relação dessa produção desses combustíveis, certo? São algumas coisas para vocês perceberem, né, nessas ideias de como é essa produção do biocombustível, certo? São algumas características para vocês perceberem. E eu estou falando especificamente, ó, do Brasil, falei um pouquinho dos Estados Unidos. Na Europa já vai ter outros instrumentos, pessoal. Lá eu vou ter, por exemplo, na Europa, outros alimentos, como a famosa beterraba, que vai extrair também açúcar, que vai dar a produção também de biocombustível. E ainda o que a gente chama, né, de alguns combustíveis que são produzidos de formas, né, mais, digamos assim, mais efetiva, que são mais recentes, como por exemplo a gente tem aqui também no Brasil a carnaúba, o babaçu, que estão lá na mata dos cocais, né? A gente depois vai falar um pouquinho sobre ela. E que a gente tem extração também, né, exatamente de óleo desses cocos e tal, né, que são de origem dessas plantas, e que vai dar a formação de biocombustíveis também. Como também aqui no Brasil a gente tem a produção de biocombustível à base de mamona, né? Mamona, né? Que vocês devem lembrar lá das mamonas assassinas, certo? A capa do CD do Mamonas Assassinos, pessoal, era exatamente uma mamona, né? Que é como se fosse um frutozinho redondinho e tivesse, né, cheio de cabelinhos, né, assim espetados e tal. E interessante que dessa mamona a gente também pode ter esse processo de extração desse biocombustível, né, inclusive em alguns lugares do Brasil, até as frotas de ônibus, né, urbanos, né, que a gente tem nessas grandes cidades, nesses grandes centros. Grande maioria, né, das empresas aderiram a essa história de utilização do biocombustível, né, como por exemplo o nosso famoso Recife, né, o Grande Recife. A maioria dos ônibus que circulam lá, né, os ônibus coletivos e tal, são exatamente de formação, são alimentados com biocombustível, que a gente pode também classificar como biodiesel, né, que vai dar origem, que vem dessa origem também dessa formação dessas mamonas, certo? Aqui foi só uma ideia, uma relembrada aí para vocês entenderem. E daí a gente vai entender, né, da onde é que vem esse processo do biodiesel, né, desse biocombustível. Vamos lá para a gente lembrar? Vamos lá, né, pessoal? Ó, vamos falar aqui um pouquinho agora desse biocombustível, contexto histórico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Eu posso lembrar aqui um pouquinho do Brasil, né? Se a gente falar a nível de Brasil, eu tenho, né, um contexto histórico para a gente entender. E qual seria esse contexto histórico? Ó, vocês devem lembrar, né, pessoal, que exatamente quando a gente chega em meados dos anos 70, né, mais precisamente em 1973, nós tivemos o que a gente chama da primeira crise do petróleo, certo? Já falei isso para vocês em outra aula. Então, ó, eu tenho aqui o contexto histórico a nível mundial, o que a gente chama da crise
do petróleo. A primeira grande crise que acontece em 1973, né? A gente tem essa grande crise aí do petróleo em 1973, relacionada aos conflitos lá do Oriente Médio, né? Já falei um pouquinho isso para vocês. Isso vai atingir todos os lugares do mundo que tinham, né? Que dependiam, né? Que dependem da questão da utilização dos combustíveis fósseis, né? Do petróleo, carvão mineral e tal, e assim por diante. Principalmente do petróleo, né? Que a gente tem uma grande utilização, como eu já falei para vocês, desde o processo da segunda revolução industrial. E aqui no Brasil não foi diferente. Ó, se vocês lembrarem, em 1973, a gente estava vivendo o período da ditadura militar aqui no Brasil, né, pessoal? Mas, antes da ditadura militar, já tinha passado um presidente, né? Aí eu lembro para vocês aqui, JK, né, que ficou na presidência do Brasil, Juscelino Kubitschek, né, ele ficou na presidência do Brasil aí em meados de 1956 até 1960, né, mais ou menos aí, ele passou aí como presidente do Brasil. E dentro dessa caracterização ele trouxe o que a gente chama da modernização econômica, né, a gente teve uma modernização econômica a partir do que a gente chama, né, do plano de metas, né? A história do plano de metas, né? História de construção de Brasília, né, e tal, toda aquela história, né, não posso deixar de colocar, né, pessoal, dos 50 anos em 5, né? O lema lá do seu plano de metas. E dentro dessa ideia de quando o JK passou na presidência brasileira, ele trouxe essa modernização, trouxe muito a questão da produção de automóveis, né? Coisa interessante aí, a gente teve a história da produção de automóveis. Isso vai caracterizar o quê? O que a gente tem dentro dessas ideias, né? Dessa produção de automóveis? Poxa, pessoal, são coisas que vocês devem lembrar e caracterizar bastante, né? Nessa produção de automóveis aí. Dentro dessa ideia dos 50 anos em 5, né, vocês devem lembrar que ele começou a trazer a história das empresas multinacionais e transnacionais para aqui para o Brasil. E grande maioria dessas empresas eram grandes produtoras de automóveis, como por exemplo a gente deve lembrar da Volkswagen, né, clássico que veio aqui para o Brasil, né, BMW, né, entre outras, Ford e tal, e assim por diante. Essas empresas vieram para cá nesse período, né, de modernização brasileira, aumento da dívida externa também, né, porque tudo isso era alimentado com essa história do capital estrangeiro. Tudo isso vai gerar, né, esse aumento dessa produção de automóveis. Beleza. E vai ter o crescimento da produção de automóveis, a utilização e tal, e assim por diante. Vai se chegar na ditadura militar e tem esse incentivo, né, dessa produção de automóveis. E tudo isso vai crescendo. Mas, como eu falei para vocês, quando chega lá em 1973, crise do petróleo. E aí? O que a gente pode fazer agora nessa produção de combustíveis? Aí, no período da ditadura militar, né, vai ter aqui, ó, uma ideia boa, né, importante. O incentivo a você fazer os carros movidos a etanol. E vai se criar um projeto, né, em 1975, o que a gente chama do Pró-álcool, né? Pró-álcool, 1975. Opa, deixa eu aqui fazer direitinho, né, para vocês ficarem atentos. 1975 a gente tem essa história do Pró-álcool, né, que era um projeto para incentivar a utilização dos automóveis movidos a álcool, né? A gente tem aqui, né, o incentivo, né, da produção de os automóveis, né? A produção de automóveis, né, movidos a etanol, né? Movidos a álcool. E foi exatamente nesse período que se dá a caracterização dessa grande produção, né,
de automóveis que tinham como caracterização específica da utilização do álcool, certo? E daí já tem uma ideia, né, pessoal, de o que é que isso vai gerar. Vai gerar exatamente uma história da vai começar a ter uma competição aí, né? Qual seria melhor, utilizar gasolina, utilizar álcool? Você já deve ter discutido um pouquinho sobre isso nas salas de aula e também, né, nas aulas de química e tal, de física também. Qual é melhor, usar gasolina ou álcool, né? Para muita gente acha que o álcool ele tem mais potencialidade, mas com compensação ele se gasta mais rápido, né? Porque ele pega fogo mais rápido. Enquanto a gasolina ele pode diminuir a potencialidade, mas você pode chegar a uma distância maior, você pode desenvolver melhor o carro que é movido a gasolina, né? São características aí importantes para vocês perceberem toda essa ideia. E hoje veio a história do carro flex, né? Flex, como a gente chama, né? Que pode utilizar álcool, pode utilizar gasolina e tal. Isso tudo são caracterizações da modernização desse processo. E além disso, entrou na ideia aí, né, a questão, né, específica do que nós dependemos, né, também do gás natural. Hoje em dia a gente tem um carro que pode ser movido tanto a álcool como a gasolina, como a gás natural. Tudo isso pode mover esse carro, né, dessas categorias aí. Tudo isso projetos para modernizar, para tentar, digamos assim, né, resolver os problemas que estavam relacionados às crises do petróleo, né? Tudo relacionado à questão das crises que iam acontecendo do petróleo. O barril do petróleo estava crescendo, estava ficando mais alto a nível mundial e as pessoas estavam exatamente procurando o quê? Alternativas para substituir esse petróleo, certo, galera? Uma dica importante é o seguinte: dentro desse contexto vocês devem lembrar também, né, que vai começar surgindo o que a gente chama das fontes alternativas. Lógico que a gente vai ter a formação das fontes alternativas, né, dentro dessa formação, ok? Vou apagar aqui, ó. Eu tive também a formação das fontes, vou colocar aqui para vocês, né, as fontes alternativas. Dentro delas aqui eu tenho as clássicas, né, pessoal? Já falei aqui para vocês no começo da aula. Eu tenho, por exemplo, a energia eólica e tenho a energia solar, que são as mais clássicas, né? A energia solar e eólica são energias aí bastante interessantes. Só que tem um probleminha aí nesse processo, né, pessoal? Essas energias eólica e solar, né, as clássicas, elas têm um probleminha relacionado principalmente à questão específica, né, da dependência climática, né? A gente tem aqui, ó, uma dependência climática, né? Por quê? Para ter energia solar e para ter energia eólica, a produção, eu dependo também do clima, né? Se eu tenho uma boa quantidade de vento. Observe que o Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo em produção de energia eólica, né? Tem também uma grande potencial em energia solar, lógico que tem, né? A gente está próximo à linha do Equador, a gente tem uma grande ambientes abertos, não temos grandes altitudes, isso faz com que o Brasil receba grande, né, quantidade de raios solares. Isso aqui é clássico, né? Também temos essa produção. Então, mas como eu falei para vocês, tem essa dependência climática e tem outra dependência também, né, pessoal? O custo dessas energias é altíssimo, principalmente a energia eólica, né? A manutenção da energia eólica não é uma manutenção tão simples. Então, se vocês analisarem dessa forma, né, se a gente perceber aqui a análise da energia eólica e a análise da energia solar, que segundo alguns estudos, né, inclusive é melhor você utilizar solar, sai mais barato, digamos assim, né, do que a energia eólica, né? Por isso que muita gente agora está aderindo aí nas suas casas, botando aquela plaquinha de energia solar que dá para alimentar vários ambientes da casa e tal. Dá para você fazer uma economia aí na sua conta de energia, que depois a gente vai lembrar, né, que pessoal, que dentre essas energias alternativas, a mais utilizada no Brasil é exatamente a produção das hidrelétricas, certo? Inclusive, quando a gente fala lá sobre as questões do Enem, dos vestibulares, vocês vão lembrar que
as questões estão muito voltadas, principalmente, né, quando eu falo de energias renováveis, né, de energia renovável, sempre ligada a biodiesel, por conta dessa produção, né, do etanol, e sempre ligada à questão das hidrelétricas, por conta da grande quantidade de hidrelétricas que nós encontramos aqui no Brasil. Tá? Com algumas ideias importantes para vocês perceberem dentro dessa caracterização. Mas o que eu quero dizer exatamente é que essas energias alternativas têm esses probleminhas climáticos, valores, né, custos, né, manutenções. Isso faz com que também o biodiesel, né, o que a gente chama esse combustível aí, a base dessa produção mais voltada, né, para uma caracterização de que vem das plantas e tal, se torne mais fácil você ter um processo de um controle sobre essa produção dessa fonte de energia. Isso aqui é importante para vocês perceberem também, né, pessoal? Então, a gente fala que no Brasil, vou colocar aqui ó, como observação, né? No Brasil, né? No Brasil eu tenho a base maior energética renovável, né? A base maior energética renovável é exatamente, né, a parte das hidrelétricas. Deixa eu botar aqui. E os biocombustíveis. Ok, pessoal? Isso aqui são caracterizações para vocês perceberem aí dentro dessas ideias, né? Então, a partir dessa perspectiva, é de extrema importância para vocês perceberem, né, como o Brasil vai exatamente caminhando para um patamar voltado mais para essa produção, né, dos biocombustíveis que facilitam, né, todo esse processo. Apesar que também tem uma relação política aí, né, pessoal? Olha, tem uma relação política aí também. Como eu falei para vocês, o projeto lá do Proálcool, ele é um projeto do período militar de incentivo, mas ele estava ligado também à questão, né, que os agricultores, né, os produtores de açúcar aqui no Brasil, da cana-de-açúcar, precisavam também se reerguer nessa história, né, precisavam reaparecer dentro desse contexto. E foi a partir dessa ideia, né, que voltou a ter nessa produção das usinas, elas começaram a crescer, porque a gente estava voltando à ideia, né, de utilização dessa cana-de-açúcar para ter grande produção e grandes incentivos aqui nessa classificação brasileira. Então, observe como uma coisa tão simples, né? Não é tão simples, né? Mas digamos assim, como uma coisa inovadora traz como caracterização, né, essa formação desses biocombustíveis e como ela tem uma relação direta com a questão política dentro desse contexto. É tanto que até hoje a nossa gasolina ela tem mistura de álcool, né, e a gente continua sempre nesse processo de exploração e fabricação de álcool, e agora que a gente fabrica bastante mesmo, né, pessoal? O etanol tá, ó, e vento e popa aí nessa produção. Isso vai exatamente acender também a economia, porque a gente não para de ter essa produção específica, né, de plantação de cana-de-açúcar, ao mesmo tempo as usinas não param e ao mesmo tempo também os automóveis estão em vento e popa, né? Não é à toa que com toda essa pandemia aí, com toda essa história, o governo, né, não deixou de fechar, né, não mandou fechar, no caso, né, os postos de gasolina, né? A gente continua nessa essa mobilidade aí dos automóveis dentro desse processo aí. Beleza? E para fechar nossas ideias da nossa aulinha de hoje, né? Olha, vamos lá. Eu também não posso deixar de falar, né, da produção dos óleos, né? O extrativismo vegetal. Vou colocar aqui para vocês o extrativismo vegetal da mata dos cocais. A mata dos cocais que está ali, né, naquela famosa divisão entre a Amazônia e a Caatinga, né? Para quem não lembra aqui, né, pessoal, a mata dos cocais, ela é uma divisão
né? É a divisão entre a Amazônia e a Caatinga. Grandes biomas, né, brasileiros aí. Então, a Mata dos Cocais, que é uma área de transição, está pegando um pouquinho da região da Amazônia, região da Caatinga. Isso faz com que a Mata dos Cocais tenha a caracterização de ser, né, e tem uma grande formação de cocos, né, palmeiras e tal, que é bem típico daquela região. Importante para vocês perceberem isso aí. E dentro dessas questões eu tenho exatamente, né, duas plantas que tem essa formação, né, meio de cocos e tal, que é a carnaúba, vou colocar aqui para vocês. A carnaúba e o babaçu, né, que são exatamente, né, plantas que dão, né, formações aí mais de coco e que a galera faz o extrativismo do óleo para a produção também de biocombustível, né? Ou biodiesel, como você queira classificar. Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem, né? Um detalhe importante sobre a carnaúba e o babaçu, né? Que eles não só têm a extração do óleo, né? A galera faz um aproveitamento total aí da planta. Observe que é uma planta bem, né, explorada, porque você vai fazer uma categoria de grande produção de outros utensílios, né? A galera aproveita desde da folha para fazer chapéu e tal, desenvolvimento sustentável, né? Coisa boa. O caule para fazer exatamente, né, a substituição do palmito, né, no processo de alimentação, da produção da culinária e tal. Enfim, a galera faz um aproveitamento total de toda, né, a planta. Isso faz com que a gente lembre daquelas categorias também, né, que o biocombustível está inserido, né, nesse aproveitamento específico, né, da história do desenvolvimento sustentável, né? Porque você utiliza, por exemplo, eu posso fabricar hoje em dia, pessoal, biocombustível até do bagaço da cana, né? Eu tenho exatamente o bagaço da cana para fazer também essa produção de biocombustível em alguns lugares, né, do Brasil. Inclusive, né, nós temos aqui o famoso engenho Sanhaçu aqui, né, pertinho da gente, que produz, né, cachaça e tal. E você vai observar lá que tem um desenvolvimento sustentável bem interessante, né, na região, aproveitamento da água da chuva, utilização da cana que eles mesmos produzem de forma orgânica, né, sem a utilização, a tentativa de sem utilizar agrotóxicos, né. Isso tem essa caracterização e faz essa ideia específica do desenvolvimento sustentável. Então, o biodiesel também está inserido, né, nessa categoria aí de uma tentativa de melhorar a história, né, do meio ambiente também, aproveitamento aí do desenvolvimento sustentável. São algumas ideias para vocês pensarem, né, e refletirem como a gente traz essas ideias aqui. Quando eu falando de uma fonte de energia renovável, o quanto eu posso expandir, né, as minhas ideias, inclusive a nível até para escrever uma redação, né, pessoal? Tudo isso aqui, todas as informações que eu estou colocando aqui para vocês, pode servir exatamente para vocês também escreverem, né, textos sobre essas ideias, desenvolvimento sustentável. Então, são categorias importantes, né, que vocês devem lembrar, e eu não posso deixar de citar também, né, como outra, né, outra forma aqui também, aqui, ó, não posso deixar de falar da mamona, né? A mamona não é assassina, né? Olha, a mamona tem como caracterização aqui também aquela, né, como eu falei para vocês, o frutinho que a galera também faz a extração desse frutinho para gerar exatamente, né, o biodiesel, né? O biodiesel aí que é utilizado aí em várias, né, produções combustíveis de automóveis. Isso aqui são coisas importantes para vocês lembrarem dentro dessas categorias, certo, pessoal? São formações específicas que vocês refletem todas essas ideias. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês também, para a gente fechar aqui nossas ideias sobre essa energia, esse biodiesel renovável, né? É que, como eu estou aqui, vocês observam que eu estou fazendo sempre esse link aí com a história do desenvolvimento sustentável. Por quê? Quando eu falo sobre energias alternativas
ou quando a gente fala sobre a produção de biodiesel e tal. Quando eu estou falando tudo isso aí, pessoal, isso são exatamente tentativas de você fazer o processo de diminuição da história da poluição ao meio ambiente, né? Vocês lembram que os combustíveis classificados como fósseis, petróleo, carvão, mineral e a questão, né, do gás natural, eles têm uma produção que estão voltadas ainda dentro dessa categoria, né, voltada para o grande processo de emissão de gases poluentes. Quando a gente fala de biodiesel, quando eu falo, por exemplo, né, dessas energias alternativas, solar, eólica e tal, quando eu falo sobre isso, eu estou também tentando trazer uma ideia, né, de melhoria do meio ambiente. E por isso que a galera faz muita a propaganda de você utilizar essas fontes e tal, para você fazer esse processo de redução, né, de agressão ao meio ambiente. Utilizar a ideia do desenvolvimento sustentável, que nada mais nada é o que? Nada mais nada é o que? Você pegar exatamente e fazer com que você não diminua o processo de produção, né? Dica importante, mas ao mesmo tempo você pense nas gerações futuras, né? Você tem que deixar um pouquinho, você tem que exatamente utilizar as coisas de forma sustentável para exatamente a gente não acabar com o nosso planeta e as gerações futuras poder também aproveitar dessa produção que nós temos aqui no nosso planeta. E fontes de energia, pessoal, é clássico a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, principalmente quando eu estou falando de energia renovável, né? Que é como eu falei para vocês, uma forma de buscar e de trazer, né, toda essa ideia, importante aí para vocês perceberem, toda essa ideia, né, de construção sustentável, alternativas ao petróleo, né? Uma forma de você fazer esse intercâmbio aí entre energia, fontes de energia renováveis e a não utilização, né, ou a redução da utilização do petróleo com a história do desenvolvimento sustentável. Certo? Espero que tenha, né, guardado aí essas informações, espero que vocês tenham, né, suprido aí todas essas informações. Logo, logo a gente vai se ver aí, né, tal. E vamos embora, né, pessoal? Estudar, aproveitar esse tempo da quarentena e malhar aí nos livros, né? Malhar também em casa para a gente, né, manter a forma, não engordar muito, né? Lembre-se que muita energia, se você consome muita energia, né, muitas fontes de energia, você come muito. Eu preciso, né, trabalhar mais, exatamente botar seu corpo para se movimentar. Se eu tenho mais energia, preciso de fazer mais trabalho, né? Lembre dessa dica aí, né, pessoal? Energia é trabalho, ok? Observe que eu já relinquei aí as fontes de energia, a quarentena que você está passando aí, né, pessoal? Pois bem, então ficamos por aqui, até a próxima, né? Relaxem aí e vamos estudar. Namastê, né, pessoal? Até a próxima, valeu!